Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Alcance Mais nessa terça-feira muito especial, onde nós queremos conversar um pouco essa noite com você sobre finanças. O tema dessa noite do nosso Alcance Mais é finanças. Como fazer uma boa gestão financeira num tempo de incerteza. E eu quero já pedir algo a você, que provavelmente ao longo da nossa conversa aqui, você vai ter dúvidas, vai querer fazer alguma pergunta para nós. Você pode entrar aí pelo Facebook, fazer a sua pergunta e conforme aqui vai acontecendo a nossa conversa, nós vamos tentar responder todas elas. E para nós bater esse bate-papo dessa noite, nós estamos aqui com o nosso querido André Rummel, diácono da casa, líder também dos empreendedores, pastor João Júnior conosco e Gustavo Silva, que membro aqui da Alcance Curitiba e também ministrante do curso Crown aqui na igreja. E eu quero começar essa noite lendo um salmo a todos vocês. Salmo 46, versículo 1. O salmista, ele faz uma declaração: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. E realmente é um momento de muita angústia. Realmente estamos vivendo um tempo de muita tribulação e de muita incerteza também. Estamos aí ouvindo e vendo essa questão dessa pandemia que tem atingido o nosso país e já tem chegado até nós informações de aumento de desemprego, pessoas perdendo seu emprego, muitos estão em casa trabalhando e não sabem se no retorno vão continuar com seu emprego. E o que fazer? Como fazer a gestão financeira nesse tempo de muita incerteza? Será que a economia vai demorar para retomar? Será que os negócios vão demorar para voltar a crescer? O que fazer? E eu quero começar essa noite, e nossa ideia aqui, a nossa conversa essa noite é falar para você, como pessoa física, cidadão, queremos dar conselhos a vocês, mas também queremos falar a você, empresário, o que fazer com a gestão da sua empresa também. Então queremos, no bate-papo dessa noite aqui, trocar muita ideia com vocês e falar tanto da gestão financeira familiar, pessoal, mas também da gestão financeira empresarial. E eu quero começar fazendo uma pergunta ao André Rummel. Boa noite, André. Boa noite. Muito bom estar aqui contigo para essa noite. E eu quero começar perguntando a você, André, qual o conselho, o principal conselho que você daria para as famílias que estão nos assistindo hoje aqui, o principal conselho na área financeira para ter uma boa gestão financeira num tempo de incerteza? Bom, boa noite mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui, por podermos contribuir com aquilo que já temos vivido em nossa vida, mas aquilo que a gente também tem comentado e ajudado outras pessoas. A grande verdade do momento é que nós não estamos vivendo algo novo, nós estamos vivendo algo diferente. A Bíblia, ela sempre nos ensina muito sobre finanças, mas também ela sempre nos ensinou muito sobre circunstâncias difíceis, sobre crises. E a grande verdade é que a gente precisa aprender a lidar com circunstâncias como essa que nós estamos passando, lembrando que existe uma saída. Existe um Deus que é muito maior que tudo que nós estamos passando e que dele provém todo o nosso sustento, toda a nossa direção. Então nós precisamos aprender em tempos de incerteza a, primeiro, olhar para Deus. Segundo, fazermos aquilo que está na nossa condição, né? Que é economizar, que é gerenciar melhor os seus recursos, é listar aquilo que você gasta no seu dia a dia e principalmente, né, você precisa manter a sua fidelidade. Esse é um princípio muito importante. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver grandes homens e mulheres superando tempos de dificuldade porque usaram metodologias como essa. Mantiveram a fidelidade, ouviram o que Deus estava falando e agiram. Muita gente nesse tempo, infelizmente, né, eu digo que tem dois grupos de pessoas. Os que estão passando pela crise, ou seja, estão se movendo, mas estão vendo aonde isso vai terminar, e aqueles que estão em crise, que realmente entraram literalmente de férias e estão esperando para ver o que vai acontecer. Esse é o pior grupo para estar, né? Uma coisa importante para esse momento que nós temos que parar para pensar
É que muitas vezes, quando falamos sobre finanças, nós pensamos assim, não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo, eu ensino sobre isso há muitos anos e nos seminários de finanças, quando estou ministrando, normalmente eu ouço as pessoas dizer, olha, eu não tenho tempo para cuidar das minhas finanças, eu não tenho tempo para organizar a minha vida financeira, eu não tenho tempo para sentar e verificar os meus gastos, os meus custos, e algo que eu tenho dito para muitas pessoas nesse período, esse tempo aí de quarentena, onde muitos estão em casa, trabalhando em casa, muitos estão não tem shopping aberto, a própria igreja, os nossos cultos são online, sobrou tempo. Agora, o que você tem feito com esse tempo que está ocioso? Você tem assistido Netflix, ficado na televisão, só na internet, ou você tem investido tempo em você? Eu não estou falando que essas coisas estão erradas. Você deve sim ter seu tempo de lazer, seu tempo de comunhão, seu tempo de atividade física. Isso é muito bom para a sua cabeça, é muito bom para a sua saúde, mas principalmente para a sua memória, para você desenvolver coisas novas. Mas o ponto principal é o que você tem feito com o tempo, o que as famílias têm feito com o tempo que tem ali sobrado a elas. E esse é um tempo, para você organizar a sua vida financeira. Gustavo, você que ministra muitas famílias, concurso Crown, você é um dos ministrantes, qual o conselho que você daria hoje para as famílias, para elas ajustar a vida financeira, o orçamento financeiro delas nesse tempo de incerteza? Muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por estar aqui. E é muito importante um detalhe, Excelente a pontuação do André Rummel sobre você ter controle sobre as suas despesas, fazer lá um mínimo, um documento, uma planilha, ou no caderno, que seja, numa agenda, anotar tudo que entra, tudo que está saindo. Se já não fazia, que deveria, importante estar fazendo, se não fazia, fazer agora, mais do que nunca fazer agora, porque estamos vivendo um momento onde essa exigência é a mínima, Mas tem uma coisa muito importante para as famílias. É importantíssimo que a família se reúna em torno de uma meta, de um conjunto de atitudes para que solucione o orçamento familiar. Não vai funcionar muito, não tem como funcionar muito alguém ou algum membro da família querer implantar algum controle nesse momento de situação de dificuldade e não dividir isso com toda a família. Mais do que nunca, a família tem que se unir em torno de um propósito nesse momento. Um princípio bíblico de que a família unida em torno de um propósito com a sabedoria do alto vai passar por esse momento. Então você, pai, você, mãe, se reúna com os filhos, aqueles que já têm condições de avaliar, coloque a situação como ela está, quais são as metas, quais são os caminhos. E até dá para fazer um incentivo de alvo, Se a família atingir tal meta na semana, na quinzena ou em 10 dias, cada família entende qual é o melhor período, pode ter um prêmio por isso. Se antes se teve que cortar alguma despesa de comida fora, algum extra, de repente coloca isso como um incentivo de alvo. Coloca a família unida em torno de um propósito. Muito bom. Eu sempre gosto de falar também algo que para mim foi extremamente importante para a minha vida, que a educação financeira, ela foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi eu ter uma boa educação financeira. Eu não tive isso durante muitos anos, e quem acompanha e conhece a nossa história, principalmente os irmãos aqui da Alcance, sabem que nós já passamos por muitas dificuldades, ainda jovem, Eu fui empresário, passei por muitos problemas, com muitas dívidas, e depois de passar por esse deserto financeiro, começou uma restituição, mas para começar a restituição, eu precisei também alinhar a minha vida com o quê? Com uma boa educação financeira. Por quê? O que o Gustavo falou foi muito importante na questão da família cooperar, de você saber o quanto, o André tocou nesse assunto, quanto ganha e quanto você gasta. Essa é uma pergunta que você deve se fazer sempre a você. Algo que
Pastor João Júnior, eu sempre gosto também de afirmar e dizer que uma pergunta importante quando vamos comprar algo, por exemplo, vamos ali, você está na internet, hoje não é mais no shopping, o shopping está fechado, mas daqui uns dias você vai estar no shopping e aí você vê uma promoção, você vê algo ali que você estava querendo comprar, ou hoje pela internet, que é o modo mais fácil de você comprar algo, a pergunta não é se eu preciso disso ou não preciso. As pessoas fazem essa pergunta na hora da compra, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, não é essa pergunta está errada, porque sempre você vai dizer que você precisa. Você já tem 5 sapatos, você vai falar que você precisa do 6º sapato. Você tem 10 bolsas, você precisa dessa 11ª bolsa. Porque a pergunta não é, eu preciso ou não preciso, a pergunta é, cabe ou não cabe no bolso? Porque se você tem um orçamento familiar, se você tem ali quanto você ganha e quanto você gasta, então a pergunta muda. Quando você muda essa pergunta para você, cabe ou não cabe no bolso, aí sim você começa a ter uma educação financeira. E nesse período de incerteza, pastor João Júnior, qual o conselho que você daria para aqueles que estão nos assistindo com relação a isso, com a despesa? Qual o conselho que você daria? Cortar algumas despesas, corta tudo, não corta nada? O que você tem para nos dizer sobre isso? Bom, boa noite a todos, é uma alegria poder participar desse tempo e que atire a primeira pedra quem nunca comprou nada por impulso, né? Você está ali caminhando no shopping e eu brinco que o shopping é o terreno do inimigo, né? A tentação ali ela é grande, quanto mais você está exposto a isso, o risco é maior. Mas qual seria o conselho então nesse tempo? Assim como foi muito bem colocado já pelos irmãos aqui, se você não tem um orçamento, né, e o orçamento familiar, onde você acaba envolvendo todos os membros da sua casa, vai ficar muito difícil de você saber o que gastar, o que cortar, né? Qual gasto você cortar ou você reduzir. Então, assim, primeiro lugar, meu conselho, faça o seu orçamento familiar. Porque uma vez que você tem o seu orçamento familiar feito, você consegue ver aonde você consegue reduzir. E esse é o momento que nós estamos vivendo, onde nós precisamos ser radicais. Né? Não adianta a gente querer não ser radical, porque nós não vamos conseguir os nossos objetivos. Então, assim, quando você abre aí a sua planilha ou o seu caderno, eu até brinco, né? Pode até ser no pacote de pão, mas o importante é você fazer o seu orçamento familiar. Você consegue saber aonde e que tipo de conta você pode reduzir. E trabalhando sempre com objetivos. Eu acho que isso aí seria acima de tudo. Eu quero complementar aqui, pegando o gancho, né, da pergunta, né? Mais do que resposta, é muito importante nesse momento as perguntas que vão ser feitas, né? O pastor falou a respeito da pergunta ali, se cabe no bolso, né? O Kroll tem um teste triplo para fazer uma compra, né? Então, você tem 3 perguntas. Está diante de uma situação de compra, faça 3 perguntas. Eu quero. A chance de você dizer que quero é muito grande. Eu preciso, você vai tomar essa decisão por impulso. Eu posso. Se der não numa dessas 3 perguntas, você não pode comprar. Tem que ser sim nas 3. Né? Então é um teste triplo para fazer uma compra, para cair fora do impulso. Né? É interessante que nós usamos, na verdade, um artifício mental para fazer essas negações, né? A gente sempre está precisando, a gente sempre tem uma necessidade, algo é muito importante, não pode ser adiado. Mas hoje, quando a gente vê prioridades sendo alteradas, né? Hoje as pessoas estão com medo de perder o emprego, estão sem saber exatamente por onde as coisas vão se normalizar. Então, que esse tempo, né? Eu tenho dito que a gente está passando, a humanidade toda está passando por um grande curso, né, de finanças, um grande curso de educação financeira na prática. Né? Nós estamos aprendendo, por exemplo, aqui em Curitiba está sem chover já há muito tempo. Então nós estamos enfrentando um racionamento de água. Então eu tenho conversado com os meus filhos, cuidado. A minha esposa tem falado, cuidado, vamos economizar, diminuir o tempo do banho. Diminuindo o tempo do banho, se diminui o gás ou a eletricidade para quem tem chuveiro elétrico. Automaticamente, com isso, você começa a perceber que você pode economizar em coisas básicas. Mas a essência, na verdade, é a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Né? Muitas vezes a pessoa, ela
joga em cima das compras um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se transformar em prestações, vai se transformar em dificuldades para pagar o cartão de crédito. Então, em tempos de incerteza, o que você tem que fazer é evitar ao máximo parcelar qualquer coisa. Evitar ao máximo usar instrumentos de crédito, né? Seja cheque especial, seja limite no banco. E se você tem algum dinheiro guardado, é a hora de você utilizar essa reserva, né? Tem gente deixando de usar a reserva pessoal, mas usando o cheque especial. Ou seja, ela está recebendo no máximo lá 0,8% de rentabilidade, mas está gastando 13% no cheque especial. Então é hora de inteligência, é hora de você pegar o seu orçamento, colocar no papel e olhar. Isso eu posso cortar, isso eu posso renegociar, né? As pessoas tinham um certo trauma dessa palavra, mas agora é o momento, nós precisamos renegociar uma série de coisas. E eu fiz esse exercício com a minha família e a gente viu uma série de situações que a gente podia ajustar, que a gente podia melhorar, né? Fizemos isso na mesa, conversando com os filhos, todo mundo participando. É hora de você ir nos detalhes, talvez mudar a ração do cachorrinho, talvez mudar o cenário de compras no supermercado, né? Não dá para ir no supermercado mais sem uma lista de compras. Nesse momento, não. Você não está indo mais no mercado passear. Até tá bom esse negócio, né? Todo mundo tem que ir de máscara, ninguém se cumprimenta, ninguém fala com ninguém. Você vai lá com aquele objetivo, vai fazer compra, não vai passear. Então, nós precisamos nos readaptar, né? Uma nova realidade está presente. Então, essa disciplina financeira vai ser importantíssima. Eu quero deixar para você que está nos assistindo essa noite aqui no nosso Alcance Mais Finanças, aberto para você enviar perguntas para nós aqui. E dentro da medida do possível, nós vamos tentar ir respondendo todas elas a vocês. Então coloca ali no Facebook, você manda a sua pergunta sobre o tema, finanças, ok? Para nós, e nós vamos tentar aqui responder você, interagir com você. Tem uma pergunta aqui interessante, que nos perguntaram agora. Como fazer a negociação com o meu patrão, que quer reduzir o meu salário? Essa é uma pergunta, eu presenciei isso dentro da minha casa. Minha filha mais velha, ela trabalha numa empresa, ela tem 21 anos, ela trabalha numa empresa e logo que começou toda a confusão, ela começou, né, com essas, pai, o que vai acontecer? Será que a empresa vai alterar a minha jornada? Eu falei, filha, seja essencial. Faça um bom trabalho, muito bem feito, para você se destacar muito nesse momento, porque nesse momento vão ter praticamente 3 grupos. Os grupos que vão reclamar que a situação está ruim, que podem perder o emprego, aqueles que vão efetivamente trabalhar e os que vão ficar esperando para ver o que acontece. Esses 2 grupos anteriores são ruins. Você precisa estar no grupo onde as pessoas estão fazendo com excelência o seu trabalho. Porque essa é uma relação que deriva para o mundo financeiro. Você se relaciona mal com o trabalho, você vai ter dificuldades para administrar suas finanças. Você se relaciona bem com o seu trabalho, você vai ser mais disciplinado a administrar suas finanças. É o que a Bíblia nos ensina sobre mordomia. Ele faz bem feito, não está num lugar comum, vai se destacar e ali nesse destaque ele vai conseguir fazer melhor a sua gestão financeira também. Então a negociação com o patrão agora você precisa trabalhar para manter o seu emprego. Se houver uma redução de jornada, se houver uma redução de salário, agora não é a hora da briga, agora não é a hora da confusão, agora é a hora de trabalhar. Para você manter e conquistar, depois que passar esse tempo, o respeito daquele patrão, que vai olhar e falar, puxa, mas em tempos de dificuldade, aquele homem ou aquela mulher trabalhou diligentemente. Então eu não vou mais deixar ele naquele lugar, como o livro de Provérbios nos ensina. Aí sim, pode sair dessa hora uma grande oportunidade para uma promoção. Importante, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de incerteza, desse cenário econômico, como muito bem colocou o André, essa conversa do patrão com o empregado, né? É importante porque o empregado ele precisa também ver o lado do patrão. Como o patrão também, claro, está querendo ver o lado do empregado. E a melhor coisa, irmãos, é a conversa. A melhor coisa é uma boa conversa. E sempre, algo não precisa ser bom só para um lado. Algo que é bom para os 2 lados, tanto de um quanto de outro. É claro que ninguém se programou, ninguém se planejou para o momento que estamos vivendo, mas ele aconteceu, ele chegou. Então, dentro do ponto que nós estamos falando aqui, que era sobre orçamento familiar, você
saber quanto você ganha, quanto você gasta, provavelmente agora nesse acordo que seu patrão talvez faça com você, de redução de salário, de jornada de trabalho, vai reduzir o seu ganho. Reduzindo o seu ganho, você vai ter que reduzir também as suas despesas. E muitas vezes, irmãos, a despesa tem que ser cortada na carne. Não tem o que fazer. Por quê? Algo que eu aprendi muito cedo. E essa é uma dica para você, principalmente você, empresário. Despesa, ela é como unha. Você tem que cortar ela toda semana, todo mês, cada 15 dias tem que estar cortando a unha. Você não pode deixar a sua unha, não, daqui 6 meses eu vou olhar aqui para ver e vou cortar ela, não. Você tem tem gente que é toda semana, tem gente que é de cada 15 dias tem que cortar. Assim também é despesa. Na empresa, nos negócios, toda hora, você como um bom gestor precisa estar olhando aonde eu posso diminuir despesa, onde eu posso cortar gastos. E falando sobre esse ponto, né? Então se vai diminuir o seu ganho, você vai ter que diminuir algumas despesas também que você tem. Talvez a casa que você mora, você paga aluguel, você vai ter que morar numa casa mais barata. O carro que você tem, se ele é financiado, talvez você tenha que vender e ficar sem carro por um momento. Talvez o seu filho estava numa escola particular, você tenha que tirar ele dessa escola particular e colocar numa escola pública. Irmãos, isso não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Eu sei que é dolorido muitas vezes para uma família, para um pai, para uma mãe. Eu sei que é dolorido. Eu já passei por todas essas coisas. Eu já tive que tirar meu filho da escola particular para colocar ele numa escola mais barata, por um bom tempo. Eu já vendi meu carro para usar ônibus. Tinha 2 carros, primeiro vendemos um, depois vendemos outro carro e dependemos de ônibus durante muito tempo, com criança pequena, né? O Murilo era bem pequeno, andava no carrinho ali, levando na casa da sogra e tal. Precisamos o quê? Por causa do momento que nós estávamos vivendo ali, para aquele momento nós tivemos que fazer cortes e o corte teve que ser na carne. Uma dica importante também para você sobre orçamento familiar, alguns, né? Por exemplo, aqui eu tenho o André, o Júnior, eu sei que eles gostam muito de trabalhar com planilha, e tem gente que é especialista em planilha, Excel, é tudo planilhado, isso é lindo. Eu acho, quando eu encontro alguém assim, eu fico, né, muito feliz, eu acho maravilhoso tudo isso. Mas se não é o teu caso, então compra um livro caixa, vai lá, né, compra um caderno, anota um caderno. De um lado, entrada, do outro lado, saída, né? Dívidas, receitas, despesas, simples. Mas se até isso para você é difícil, deixa eu dar uma dica que essa é infalível. Pega alguns pequenos envelopes, escreva no verso desse envelope, aluguel, no outro, água, no outro, luz, no outro, mercado, no outro, feira, no outro, açougue, no outro, escola. E aí você escreve nesses envelopes, e claro, o seu envelope também de dízimo e oferta, coloque seu envelope junto, né? Porque isso é um fator importante. Eu sempre... aqui na igreja nós ensinamos esse ano, iniciamos o ano, Deus ele nos deu uma graça e uma sabedoria para nós iniciarmos o ano com 2 coisas muito importantes e relevantes para o momento. Iniciamos com 100 dias da palavra, sabemos que a palavra é que norteia a nossa vida. E logo em seguida iniciamos ali com uma série de mensagens de uma vida abençoada. E se você perdeu alguma dessas mensagens, você entra no nosso site Alcance Curitiba, e ali você vai ouvir todas elas, essa série de mensagens e outras mensagens também sobre finanças. Então, vamos lá. Pega os envelopes, coloca todas anota ali as contas que você precisa pagar. Então pega o dinheiro e coloca, quando você vê o seu dinheiro, coloca o dinheiro do aluguel no envelope do aluguel, o dinheiro da água no envelope da água, o dinheiro da luz no envelope da luz, o dinheiro da escola dos filhos no envelope da escola dos filhos. O que vai acontecer? Em algum momento você vai olhar e vai falar assim, opa, acabou o dinheiro e eu tenho muitos envelopes ainda. E aí é nessa hora que você vai ter que olhar qual o envelope desse. Eu posso ficar sem luz em casa? Não. Eu posso ficar sem fazer a compra do mercado? Também não. O que você pode provavelmente é reduzir. Como o André deu a sugestão, olha, procurar uma alternativa de um produto mais barato, procurar às vezes um mercadão econômico, né, da prefeitura ou do estado, algo assim, cortar, diminuir o valor, mas você não pode ficar sem comer. Então tem coisas que realmente é preciso fazer para esse momento. E o envelope, ele é maravilhoso.
maravilhoso. O envelope, ele é sensacional. E para eu concluir esse primeiro ponto aqui da nossa conversa, uma coisa muito importante, falando dentro das necessidades, ali falando dentro, cabe ou não cabe no bolso, importante você ter uma lista das suas necessidades e das suas prioridades. Essas duas coisas são fundamentais, porque se você não tem uma lista das suas necessidades e das suas prioridades, elas vão, vai bagunçar a sua cabeça. Então, uma lista de necessidade é tudo que você necessita. Eu necessito de mais um carro, eu necessito de um iPhone, de internet 5G, eu necessito de comprar mais uma roupa, mais uma camisa, eu necessito de muitas coisas. Põe lá, reformar a casa, trocar a cozinha, enfim, comprar uma geladeira, um fogão, tudo é necessidade, mas nem tudo é prioridade. Então aí você foca o quê? Para as prioridades. E aí com foco, com o objetivo, aí você vai longe, aí você vai conseguir estabelecer um planejamento familiar, vai conseguir estabelecer ali um plano para a sua casa e para a sua família. Okay? Eu quero também fazer uma pergunta para você, pastor João Júnior. O consumismo, né? Nós, infelizmente, acabamos, né, temos aí uma péssima mania de consumir tudo aquilo que vem à nossa frente, né? Então, é a promoção, só hoje, né? Última unidade, né, de 999 por 99, em 10 de 9,90. Você vai lá e acaba no impulso, adquirindo isso. Que conselho você daria para aquelas pessoas que são consumistas, né? Acabam comprando por impulso? Esse é um ponto bem importante, porque muitas pessoas elas acabam não reconhecendo o próprio consumismo. E dentro de uma família, quando você não reconhece que você é o consumista, isso gera uma série de complicações. Então, o primeiro passo é: assuma que você é uma pessoa consumista. E é super interessante dentro dessa questão de consumo. Hoje, infelizmente, shopping fechado, muitas lojas fechadas, você acaba não tendo o acesso, né, à compra física. Mas a internet está aí, é o que acaba facilitando também essa questão da compra, né? Mas o que eu quero falar um pouco sobre a questão do consumo em si é algo que eu comecei a praticar e isso deu muito resultado, que é a questão de pedir desconto. Né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de pedir desconto. E um tempo atrás eu fiquei muito alegre porque eu consegui desconto numa panificadora. Eu fui tomar um café da manhã e quando eu fui pagar a conta, a atendente: tudo bem com o senhor? E eu falei para ela: tudo bem, mas poderia ficar melhor. Né? Você poderia me dar um desconto. E ela arregalou os olhos, ficou surpresa, né, com a minha colocação e falou: olha, eu vou te dar um desconto porque nunca ninguém me pediu desconto na panificadora. E eu acabei ganhando desconto. E eu lembro que quando eu casei com a Ingrid, eu pedia desconto já desde aquela época. E ela morria de vergonha quando eu pedia desconto. Chegava ao ponto assim dela sair da loja porque ela não queria ver aquela minha negociação. Só que a gente acaba aprendendo por osmose, né? E ela adquiriu esse costume. Hoje eu chego para ela e falo assim: amor, já deu bastante desconto, já podemos ir embora da loja. Então, dentro desse consumismo, primeiro reconhecer que eu posso ser um consumista. E, se você vai consumir, peça desconto. Uma frase do Billy Graham, que eu gosto muito de usar ela também. Billy Graham, um dos maiores pregadores que nós já tivemos, né? Faleceu há alguns anos, já recentemente, né? Um ano talvez, ele faleceu, mas tem algo que eu acho extremamente importante. Ele disse uma frase assim: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. André, você que diácono aqui na casa, também trabalha, né, e lidera o Ministério de Empreendedores aqui da Comunidade Alcance, um ministério muito relevante, onde nós temos aí reuniões com muitos empresários, mas você também, junto com a Dani, aconselha muitos casais, atende muitos casais, da tua supervisão ou da igreja também. E normalmente, provavelmente você já percebeu isso, e quando nós vamos trazer um aconselhamento para um casal, para uma família: olha, eu estou com um problema no relacionamento, ele não me ouve, ele não me escuta, isso e aquilo outro, tal. E aí você em algum momento você a pessoa veio falar sobre o relacionamento. Mas em algum momento a gente puxa: como está a finança de vocês?
Normalmente, eu não estou falando que é 100% dos casos, mas normalmente a gente pega que a vida financeira, ela também está bagunçada, eles também não estão entrando em acordo na área financeira. Essa é uma verdade, eu diria que não dá para falar que é absoluta, mas a grande maioria das situações, elas acabam caindo na questão financeira. O casal, ele começa a se desentender de uma forma muito maior quando o ajuste financeiro dentro de casa ele é ruim. Então, ou a esposa quer preservar o dinheiro para poder salvaguardar os filhos, por exemplo, em alguma situação, ou o marido está pensando na empresa ou no negócio dele, quando ele tem um negócio próprio, ou ele está pensando só em trocar o carro e ela só em reformar a casa. Então, eu e a Dani, nesses anos todos, a gente foi aprendendo a administrar dentro de casa, mas também a colocar isso nos aconselhamentos. E tem uma coisa muito comum nos aconselhamentos, nós costumamos fazer duas perguntas sempre. A gente pergunta primeiro se a família entende o princípio do dízimo, das ofertas, da semeadura e das primícias, e perguntamos normalmente se a pessoa tem uma organização mínima que seja da relação das suas contas a pagar, das suas dívidas. As respostas quase que 100% são que nenhuma das duas coisas estão sendo feitas. Então é muito difícil a gente conseguir avançar em alguma solução quando não há essa fidelidade no sentido do casal entender que precisa fazer a coisa bem feita. Aí a gente acaba caindo na questão do consumismo, acaba caindo na questão da má administração. Agora, a Bíblia é muito clara no que tange a questão da mordomia. Quanto mais bons mordomos a gente for, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, quanto mais a gente conseguir organizar bem a vida financeira, mais a gente vai prosperar. E isso vai acontecer na família toda daí. Todo mundo vai prosperando junto, todas as coisas vão se alinhando, exatamente como o Billy Graham falou. Essa é uma verdade absoluta. Quando você organiza a sua vida financeira, a tendência é que você trabalhe melhor, porque a cabeça está livre de dívidas, e as dívidas impedem você, muitas vezes, de prosperar e até de pensar. O endividamento exacerbado, né, o tempo todo você trocando de carro, o tempo todo você trocando de casa, ou o tempo todo você comprando roupa, isso tudo vai te levando para um nível de endividamento que vai ultrapassando a capacidade de pagamento, né? E essa é uma realidade absurda, mas é uma realidade quase que 70% da população hoje já vive assim. Então, eu ganho X, mas eu gasto 2X, então essa conta nunca vai fechar. O que nós aprendemos dentro de casa? Primeiro, nós temos que gastar menos do que a gente ganha. Isso foi um ensinamento que a gente começou a praticar e começou a funcionar. Então, eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque se eu gastar mais do que eu ganho, vai faltar. E se eu quiser suprir essa falta, eu vou pagar caro por esse dinheiro. Então, nós aprendemos a fazer reserva, para não depender de limite bancário. Eu sempre digo que tem dois jeitos de você limpar o seu nome na vida, de você começar a se organizar financeiramente. Ou você toma uma decisão de começar a fazer isso, ou o Serasa vai tomar essa decisão para você, e você vai ter que começar a pagar as coisas à vista. E aí está o grande segredo. Quando você começa a pagar tudo à vista, quando você para de usar o cheque especial e o cartão de crédito, e você começa a viver uma vida adequada com o que você ganha, pode demorar um pouco, mas vai chegar um estágio que você vai conseguir pagar as suas contas. Então, é um processo lento, na minha casa foi lento, não foi fácil, foi dolorido, né? A gente parar de usar, eu quero comprar alguma coisa. Puxa, antes tinha o cartão de crédito, agora não tem mais? Então como é que vai fazer? Há muitos anos a gente já não usa instrumentos de crédito. A gente planeja a compra. Puxa, eu quero comprar algo, eu vou planejando, eu vou guardando dinheiro, eu vou usando o envelope. Se eu não estou usando envelope, eu vou reservando dentro da conta do banco. Mas o dia de comprar, daí eu vou negociar, como o João bem colocou. Essa negociação, ela é importante, né? Eclesiastes fala sobre a negociação, fala sobre a gente diversificar a nossa renda, fala da gente se preparar para momentos de dificuldade, né? João 16:33 já fala que nós vamos ter aflições nesse mundo. Então você precisa aprender a fazer poupança, né? Eu costumo dizer, e já li isso em vários livros de finanças, inclusive livros seculares, que o melhor plano econômico que a Terra já viu foi o que José implementou. Não há nada parecido com a capacidade que foi dada por Deus a José para fazer. Então, se José guardou, sabendo que haveria um tempo de crise, e a gente sabe que existem tempos de crise de tempos em tempos, por que a gente não aprende a guardar? Esse é um segredo bom para esse momento, a gente aprender. André, você tem um livro, Prosperar é uma Decisão.
que recentemente você até relançou ele com uma nova capa, né? E aqui nós temos uma pergunta de uma das pessoas que estão aqui nos perguntando, se você tem aí, é o John que fez essa pergunta, ele está perguntando aqui se você tem aí projeto para lançar mais algum outro livro e que ele foi muito edificado pelo seu livro, Prosperar uma Decisão. Sim, nós temos, para a honra e glória do Senhor, nós queremos lançar um chamado Pecados Financeiros e um outro chamado Quando a Roda Gira. É um testemunho familiar, mas todo linkado com as finanças. Nós pausamos um pouquinho a escrita dos novos livros, porque eu estou terminando uma outra graduação. Eu sou acadêmico de Direito no momento, estou quase terminando. Assim que eu terminar essa graduação, eu já quero lançar esses 2 novos materiais, né? Para a honra e glória do Senhor. Eles estão já, um bem já escrito, bem adiantado, e outro que eu e minha esposa queremos escrever juntos, né? A nossa livraria dá alcance, por nós estarmos sem as reuniões presenciais, ela está fechada também, mas você pode adquirir esse material no site do Orvalho, orvalho.com, você entra lá, tem o material do André de Finanças, outros materiais, um livro do pastor Luciano, Uma Questão de Honra, você pode adquirir esse livro, foi um divisor de águas na minha vida sobre finanças, então tem muitos outros materiais ali, você pode acessar o site orvalho.com e adquirir materiais que vão abençoar muito a sua vida. Uma outra pergunta aqui, que chega até nós, sobre... em momentos de crise, né? É correto investir em cursos profissionalizantes ou uma pós online? Quero deixar para você, Gustavo, responder essa pergunta aqui. Em momentos de crise, é correto investir em cursos profissionalizantes ou uma pós, né, online? Perfeito. É muito pertinente essa preocupação e parece que agora há um momento de que está havendo mais tempo, né? O pessoal está entrando nesse, estamos chamando desse novo normal, que é um cenário que está mudando toda a forma de relacionamento, é online, e o pessoal está tendo mais tempo. E mais do que nunca, a frase de Abraham Lincoln se perpetua, né? Se eu tivesse que 8 horas para cortar uma árvore, eu ficaria 6 horas afiando o machado para que em 2 horas eu cumprisse essa missão. E eu vejo que esse mundo pós-pandemia, para muitas pessoas, como disse o André, né, 2 tipos de pessoas, né? Para muitas pessoas, esse mundo pós-pandemia é como se uma floresta ali na frente houvesse para ser derrubada, para ser transformada em recursos. Então, neste momento, mais do que nunca, é possível, sim, e é necessário afiar o machado. Fazer cursos online é uma moda que no Brasil tinha pego pouco, mas do momento da pandemia para cá está crescendo muito. Inclusive, a gente participou de alguns cursos em comum, o André sabe do que eu estou falando, e as empresas de cursos online hoje, para atrair novos clientes, estão liberando cursos gratuitamente. Se você não pode investir num curso agora, existem muitos cursos que estão sendo liberados gratuitamente. É tão interessante isso que Harvard, que é hoje uma instituição que não se pode falar nada contra ela é de uma excelência única, ela tem cursos gratuitos na internet, cursos que custariam milhares de dólares. Estão à tua disposição se você tiver 1 hora, 40 minutos, 30 minutos por dia para estudar. Mais do que nunca é preciso estudar. E estava falando agora sobre o livro do Rummel, até eu trouxe um aqui, sempre eu carrego um comigo, né? Gente, está pertinho da gente, está aqui. É só conseguir esse livro e ler. O Rummel é super gente boa, né? Ele, de repente, como diz o pastor Luciano, R$5,50 vezes, não dá, vamos. Mas assim, tem que estudar. Se não estudar agora, a floresta vai chegar, alguém vai sair na frente. Eu costumo dizer nesse tempo, inclusive, muito interessante a tua colocação, Gustavo, porque tem gente que agora para e aí ela vai esperar a coisa recomeçar, para daí ela aprender algo novo. Só que aí quem está correndo agora e quem está aprendendo agora, quando termina esse processo, esse ciclo, ele sai voando.
Esse curso que você citou, que eu sei qual essa empresa, ela liberou o conteúdo e ela teve 500 mil inscritos no Brasil, 500 mil. Ela liberou gratuitamente um curso que custava R$ 1.900, ela liberou 500 mil. E agora ela fez uma versão paga do curso. Ela teve 1 milhão de inscrições. Veja que interessante. Tem gente que olha para a circunstância e ele busca em Deus a estratégia para conseguir superar. O grande problema que eu vejo hoje em muita gente é que ele está preocupado demais com algo que ainda não aconteceu. Será que eu vou perder o emprego? Bom, é hora de trabalhar. Não é saber se vai perder o emprego. Será que eu vou precisar mudar? É a hora de olhar, como o pastor Marciano bem falou, né? Nós devemos ter lido o livro do pastor Luciano, quando ele ainda chamava Uma Questão de Honra, mais ou menos na mesma época. E a gente tem uma história bem parecida, e a gente lá atrás... Dízimo, celebração da redenção. Isso, exatamente. Nós, há 15 anos atrás, quando começou a comunidade Alcance, a gente conversava que os nossos dilemas eram os mesmos. E a gente foi aprendendo a superar tudo isso, e outras crises vieram, outras circunstâncias vieram, elas não vão parar de vir. O que define se você vai sair bem desse momento, essas atitudes que você está tendo agora. Buscar conhecimento é importantíssimo. Eu comentei agora mesmo, né, eu estou fazendo mais uma graduação. Puxa, eu estou sacrificando a minha família, eu estou tendo aula todas as noites, né, já há algum tempo, já estou terminando, mas penso o seguinte, esse conhecimento vai ser útil para a minha família, vai ser útil para casa, né, para a igreja, vai ser útil para os meus negócios, vai ser útil para ajudar outras pessoas. Então o conhecimento nunca vai ser perdido. Imagina você nesse tempo agora, quero deixar essa pergunta para você. E sobre o livro do Luciano, Honrando ao Senhor com os Nossos Bens. Corrigindo aqui a primeira versão. Agora é uma questão de honra. Eu imagine você sair dessa quarentena, vários dias em casa, ou talvez até mais de um mês em casa, e você não conseguiu ler um livro. Mas assistiu todos os seriados que estavam pendentes na sua agenda. Assistiu todos os filmes que já indicaram. Eu vi alguém falando isso. Olha, eu não tenho mais o que assistir. Já viu todas as lives que tinham possíveis, mas não deu um livro, não fez um curso, ainda gratuito pela internet, não investiu tempo no seu negócio, tentando o quê? Se reinventar. O que eu posso fazer após esse processo para me reinventar? Ou até, como o André mesmo falou ali, a questão do funcionário. Chega para o seu patrão nessa hora e diz assim, ei, estou com você, estou contigo, olha, eu sei que aí está passando, estamos num momento de recessão, mandou embora alguns, você ficou, chega e diz assim para ele, eu estou contigo. Eu quero te ajudar, vamos sair dessa crise junto. O que você precisa? Precisa que eu trabalhe um pouco mais? Quer que eu trabalhe 1 hora a mais, 2 horas a mais? Faça isso. Por quê? Se você for proativo dessa forma, se colocando à disposição do seu patrão, da sua empresa, com certeza, esse patrão, essa empresa, esse teu chefe, vai olhar para você de uma forma diferente. Se ele tem alguém para escolher em algum momento que ele tenha que demitir, ele não vai escolher você. Então o momento agora não, o meu está garantido, né? Perdão aqui pelo que eu vou falar, já quero começar pedindo perdão, muitas vezes os empregados, eles agem de uma forma como se eles fossem funcionário público, que nunca vão ser mandados embora. Então, senão eu estou aqui, eu estou tranquilo, né? E por favor, não estou falando contra o funcionário público, você cursou, você estudou para estar na sua função e você não, né, o funcionário público não é demitido, sabemos dessa informação. A não ser que cometa algo de errado, enfim, aí sim pode acontecer a demissão. Mas no natural ele não é demitido. E muitas vezes o empregado, ele age como funcionário público. Não, eu estou aqui, eu estou tranquilo, nunca ninguém vai mexer comigo. Isso é um tremendo engano, você precisa se profissionalizar. Você muitas vezes tem reclamado do seu salário. Mas sabe o que acontece? Você reclama do salário que você ganha, mas há 10 anos você faz a mesma coisa. Você não fez um curso em 10 anos, você não se profissionalizou nos 10 anos, você não fez nada para melhorar seu currículo. E quer o quê? Ganhar mais. É impossível isso acontecer. Muito pelo contrário, alguém no meio do caminho, muito mais jovem às vezes que você, vai chegar cheio de ideia, cheio de novidade e pode tomar a sua vaga. Mas eu quero trazer um outro ponto aqui para nós conversarmos também,
que é um momento também que muitas pessoas acabam, nesse momento, aí, perdendo emprego, outros por má administração, contraindo dívidas. E realmente isso é terrível para a vida de qualquer um. Um ponto importante que nós precisamos entender é, quando me perguntam sobre finanças, quando uma pessoa, pastor, o que você acha desse momento? As igrejas, né? Sou presidente do Conselho de Pastores aqui da nossa cidade, juntamente com o André, que faz parte da diretoria. Pastor, o que você acha das igrejas? As igrejas estão sofrendo? Pastor, o que você acha? Alguns empresários me perguntam, né, por ser empresário também, como que as empresas estão reagindo? O cidadão, como ele pode fazer com a vida financeira dele agora nessa situação? Eu digo o seguinte, e a regra vale para os três, para a igreja, para a empresa e para a área pessoal. Se você tinha uma reserva, se você estava com o caixa ajustado e tinha uma reserva, você vai passar o tempo dessa crise e vai sobreviver e vai sair na frente. Se você não tinha nenhuma reserva, você vai passar apertado, vai ter que cortar. Mesmo quem tinha uma reserva também vai ter que cortar custos, gastos, mas ele vai passar, porque a reserva é para isso, para o momento de crise, né? Poupança, um fundo de reserva, uma reserva técnica, é para esse momento. Mas se você não tinha, né, isso, mas ainda você não tem dívida, então o que acontece? Você às vezes vende um carro ali, faz algo, né? Se for o caso, abre uma linha de financiamento com uma taxa bem baixa e você consegue passar por esse momento. Mas se você entrou nesse momento agora de crise, já endividado, usando cheque especial, 2 aluguel atrasado, prestação do carro atrasado, eu tenho uma notícia triste para te dar. Vai ser quase impossível você sair dessa situação se você não for muito radical. Está com 2 aluguel atrasados, você não vai conseguir pagar 3 aluguel o mês que vem. Não adianta você se enganar. Eu já me enganei muito tempo. Eu pensava assim, eu estou com a prestação do carro atrasada esse mês, mas o mês que vem eu pago 2. Não passou por isso, André? O mês que vem eu resolvo isso. Eu estou com o aluguel atrasado, estou com a prestação da minha casa, mas o mês que vem eu resolvo. Não resolve. E uma coisa que nós precisamos ter, e aí eu falo principalmente aos homens, semana passada tivemos aqui um alcance mais homens, e tivemos um papo de homem para homem, mas em especial nessa palavra de finanças, é para os homens também, que o homem, ele não tem muitas vezes a humildade necessária de pedir ajuda. A mulher, ela é muito mais humilde para pedir ajuda nessa área financeira. Olha, né, realmente a gente precisa de ajuda, estamos aí passando um momento de crise e tal. O homem não, está tudo bem. E deixa eu dizer algo para vocês, irmãos, né, pessoal, você que está nos assistindo. Se estraga a sua geladeira, não é você que arruma. Se estraga seu carro, você leva no mecânico. Se fura um pneu, você leva numa borracharia para ele fazer o conserto do pneu. Se estraga seu computador, não é você que vai lá e conserta, né? A não ser que você seja da área específica, você conserta. Senão você é o quê? Chama um técnico. Chama alguém para lhe ajudar. E o momento é o quê? De pedir ajuda. Não sei fazer. Seja humilde. Não sei fazer. E sabe por que você não sabe fazer? Porque você não foi ensinado. Eu entendo você. Nós não fomos ensinados, né? A educação financeira, ela não faz parte do nosso currículo. Não aprendemos isso na escola. Muitas vezes o que acontece? Estuda anos, se forma, uma faculdade, né? Pós-graduado naquela profissão, um excelente profissional, um profissional de alto nível, e isso acontece, mas com pouca instrução sobre educação financeira. Então, eu quero deixar essa dica para você. Se você já estava no vermelho, você vai ter que ter muito cuidado. Você vai ter que ser radical para sair desse momento. E falando sobre dívida, dando alguns pontos básicos aqui para você, importante, né? E quero deixar para o Gustavo, que ensina sobre, lá no curso PRAL, como você também sair das dívidas. Uma das primeiras coisas que é falado, né, ensinado em cursos você precisa saber fazer uma lista de quanto para quem você está devendo. Que normalmente quem está devendo nunca sabe para quem ele deve ou o valor que deve. Ah, eu devo 10, pode ter certeza que é 15. Ah, eu devo 40, é 70. Ah, eu devo 900, é 1.000. Gustavo, você que trabalha com famílias e pessoas também dentro do curso, qual o conselho que você daria para pessoas que hoje estão com dívidas? Pastor, muito bom esse tópico, né? É muito importante entender o princípio, né? Deus não nos criou, nosso Pai não nos fez para que a gente ficasse escravo
de qualquer pessoa que seja em função do dinheiro. E a palavra nos diz que aquele que deve, que pega dinheiro emprestado e que faz dívida é escravo de quem empresta. É muito importante entender também que existe uma saída, mas para essa saída precisa de princípios. O que o senhor colocou, pastor, de fazer a listagem das dívidas, ela é importante tanto para quem está precisando ter um retorno sobre isso, mas acima de tudo para você, para cada pessoa, para quem tem uma dívida, não se enganar a si mesmo. Porque é uma tendência da pessoa de achar um argumento fictício e fugir, fazer uma negação desse problema. E quando você faz uma listagem e você coloca isso como prioridade, você tem uma maneira de trabalhar isso. Você, a sua família, vocês podem criar uma maneira de trabalhar isso. Começando a pagar aquelas que são mais próximas de ser pagas. Nós temos exemplo no CRAU de pessoas que perdoaram dívida em função de alguém ir lá e se humilhar diante daquela pessoa e dizer, eu não tenho como te pagar, mas eu sei que eu te devo. Só que eu sirvo a um Senhor onde a verdade é o princípio. E isso faz com que comece a haver um movimento. É óbvio que se há um orçamento onde se gasta mais do que se recebe, com certeza o companheiro dessa pessoa é a dívida. Então é preciso, em primeiro lugar, olhar para dentro de si, fazer um escaneamento, se escanear e entender que você não pode gastar mais do que você ganha. Mas já deu problema. Procure os seus credores e faça algum tipo de acordo e se coloque à disposição, honre. Porque a palavra diz em Provérbios 11:2 de que a sabedoria acompanha o humilde, mas aquele que é arrogante vai ter problemas. Humildade nesse momento é o que a gente precisa e encarar o problema de frente. E sanando um por um. O CRAU diz o seguinte, aquela dívida que parece a mais difícil, deixa por último, vai pagando as que forem possíveis. Porque se você fica olhando para aquela que é a mais difícil, você não paga nem as outras. E aí você vai enrolando isso, né? É uma questão de cultura. Não aceite a dívida. Existe um lugar onde você não precisa ter dívida. Está dentro de você essa decisão. E tem muitas pessoas que na hora de fazer essa lista das suas dívidas, elas relutam em fazer porque o tamanho da dívida é muito grande e acaba assustando de como sair dessas dívidas, né? Então, dentro disso que você falou, Gustavo, complementando algumas outras dicas, né? O fato de você dar satisfação ao teu devedor. Já sei de histórias de pessoas que tiveram a sua dívida perdoada. Aconselhando uma vez um rapaz da célula, ele precisava de matéria-prima para ele fazer os seus bens lá. E só que ele não conseguia mais comprar porque ele estava endividado e estava devendo para aquele fornecedor. E eu perguntei para ele, você já foi dar satisfação ao teu devedor? E ele, estou com vergonha, né, não me sinto confortável de ir até lá. Eu insisti um pouco com ele, falei, vai lá, dá satisfação para ele, estipula um prazo de pagamento, a forma que você vai pagar. E eu lembro que ele foi até lá, conversou com esse devedor. Esse cara da empresa, ele não simplesmente liquidou 50% da dívida, como voltou a vender para ele mesmo a prazo. Então, quando você se move, né, quando você se prontifica a honrar a sua dívida, né, sair desse lugar de escravidão que você muito bem colocou, fazendo a nossa parte, Deus sempre vai fazer a parte dele. Né? E é importante também a gente aprender a dar satisfação. Liga para a pessoa, né? Fez lá sua relação das dívidas, comece a ligar. Eu lembro que o André conta, inclusive no testemunho dele, de restauração financeira, você ligava para todas as pessoas, não é isso, André? Ligava, falava assim, olha, fulano, eu devo para você, conta para nós essa história. Eu chegava no escritório, abria a empresa e fazia o meu devocional e exatamente às 8 horas da manhã eu começava a ligar, todos os dias, até que eu comecei a escutar situações assim, olha, não tem ninguém que me liga todo dia para dizer que vai me pagar. Fica tranquilo. O dia que você puder pagar, você vem aqui, porque ninguém faz isso. E foi interessante que no começo, né, as dívidas eram bem grandes, eu começava às 8 horas da manhã e terminava perto das 10. Depois eu começava a trabalhar. Aí depois foi assim, foi diminuindo o tempo, chegou uma época que
Em 2 minutos eu resolvia. E aí foi ficando gostoso, né? Porque, como o Gustavo bem comentou e o João Júnior também bem comentou, foi a partir da lista que eu tomei ciência do que estava acontecendo. Então, lá atrás, quando eu fui fazer isso, era estimulante riscar alguém daquela lista. Era muito gostoso. Prazeroso. Prazeroso, exatamente. Ou recuperar um cheque, né? Naquela época, né? Era muito cheque devolvido. Então, recuperar esse cheque, puxa, aquela pastinha foi ficando gostosa de ver. Aí o meu devocional, muitas vezes, quando eu ia começar as ligações, era já um complemento, porque eu agradecia pelo que eu já tinha conseguido pagar e já pedia para que o Senhor pudesse tocar. Né? Eu não tive tocar essa pessoa para me ajudar, eu não tive nenhuma situação de perdão de dívida, mas eu tive situações que as negociações foram extremamente favoráveis, porque a pessoa realmente falou, olha, não tinha ninguém que me ligava tanto que nem você, até ficava meio assustado, meio desconfiado, mas você ligou tantas vezes que você merece um desconto, você merece uma situação especial, e Deus foi realmente honrando. E eu aprendi no Crown isso, né? Eu fiz o Crown mais ou menos uns 16 anos atrás, e foi nessa época que eu aprendi a fazer a lista. E dessa lista, esse incentivo diário era como bater uma meta. Eu riscava ali, e eu lembro da gente conversar sobre isso, né, pastor, lá no comecinho, e que a gente ia riscando aquilo, e aquilo dava um bom, sabe? Deus foi honrando, foi restaurando. Vieram outras dificuldades depois, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade. Agora, a grande verdade desse tempo todo você tem que saber para quem você deve, você tem que dar satisfação, e você tem que tornar isso um estilo. Tem um estilo de vida. Tem pessoas que têm por estilo de vida o devedor. Ele fica o tempo todo devendo. Se ele não arrumar uma coisa para dever, ele passa mal. E esse é o errado. Esse estilo é perigoso. O estilo de dívida, hoje, ele é extremamente caro para ser mantido. A dívida custa caro. O processo judicial de uma dívida, você ter um carro tomado, eu sei o que é isso, você ter um carro tomado por você não ter conseguido pagar, te custa caro, emocionalmente, depois para você explicar para a família. Então é melhor que você aprenda um estilo de vida que seja distante das dívidas. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar um relato de que se endividar é bom. Não tem. Pelo contrário, a Bíblia alerta sobre fiança, a Bíblia fala sobre escravidão. Não deveis nada a ninguém, exatamente, a não ser o amor. São coisas que são importantes a gente aprender. E para eu concluir este momento aqui nosso, dessa conversa nossa, André, você falando, eu lembrei de uma história também que aconteceu comigo. Eu ligava também para as pessoas, né, dando satisfação, porque eu aprendi isso, né? Eu queria sair da situação que eu estava vivendo, então eu tinha que ter uma vida honesta. Precisamos ter uma vida honesta. Então eu comecei a mudar meu comportamento, parei de mentir, comecei a dizer a verdade e comecei a ligar para as pessoas, dizendo, olha, pegando a minha lista que eu tinha, olha lá, André, eu estou devendo para você, mas eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas eu vou lhe procurar em algum momento e eu vou acertar essa dívida. Olha, João, eu vou te procurar. E assim, e algumas pessoas perguntavam, pergunta para mim, mas e aí, quando você ligava, o pessoal não brigava com você, não xingava? Às vezes acontecia isso. E contando uma história engraçada aqui para você, para concluir, eu lembro que uma vez eu liguei para uma pessoa e comecei a falar para ela, olha, fulano, eu não tenho dinheiro para lhe pagar e tal. Que é isso, não sei o quê. Calma, não briga comigo, senão eu não vou te botar no sorteio. Porque senão você vai ficar fora do sorteio. Porque tinha que fazer realmente um sorteio ali para saber quem ia pagar, porque era muita gente. Mas no começo, né, assim, as pessoas ficam irritadas e tal, todo mundo quer receber, mas com o tempo eu também fui pagando dívida, pós-dívida, eu tive perdão de dívida, né, pessoas que me procuraram, na verdade eu procurei elas para pagar e elas falaram, não, eu quero perdoar a sua dívida, e além dos milagres que o Senhor fez, mas também os milagres só aconteceram porque eu comecei a ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições, né? E para concluir esse momento nosso aqui, eu quero deixar esse recado a você. Talvez você pense, poxa, nesse tempo de crise, de incerteza, eu dizimo ou não dizimo? Eu continuo ofertando ou não continuo ofertando?
A verdade, querido, a gente sabe que o momento, provavelmente você está ganhando menos, mas o princípio ele continua sendo igual. O valor, provavelmente, que você vai contribuir com o seu dízimo, ele é menor se você está ganhando menos, mas o princípio ele continua o mesmo. Não abra essa porta nesse momento de crise, porque senão você vai abrir porta para outros problemas também, né? Talvez a sua oferta, o seu compromisso que você tinha, semanal ou mensal, com a igreja, agora com o seu ganho sendo menor, provavelmente você vai ter que diminuir isso, porque você está ganhando menos, mas você deve continuar com o mesmo princípio. Não abra essa porta de deixar de dizimar e ofertar, porque isso pode ser muito ruim. Não, isso vai ser muito ruim para a sua vida. Eu sempre digo que a prosperidade de uma pessoa, ela depende de duas torres, dois pilares. Uma boa administração financeira, que é o que nós estamos falando aqui essa noite, e da sua vida, da questão espiritual, você ser dizimista e ofertante na casa de Deus. Amém? Nosso tempo está acabando aqui, se encerrando. Eu quero agradecer, Gustavo, obrigado pela a sua participação. Deus abençoe sua vida. Pastor João Júnior, André Rummel. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados, agradecer você que esteve conosco. Você, talvez foi a primeira vez que você está nos acompanhando, nos assistindo aqui, o nosso Alcance Mais. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado e edificado essa noite por essa conversa. O assunto ele é muito extenso. Se nós fôssemos aqui puxar assuntos e assuntos sobre finanças, ficaríamos horas e horas conversando sobre esse tema, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que ficou aí nos assistindo, que Deus abençoe você. Algo que nós ensinamos aqui na casa é a unção que você respeita, é a unção que você atrai sobre a sua vida. Aqui hoje, 4 homens falando sobre finança, e pelo respeito que você teve por nós, que você alcance isso sobre a sua vida, que a honra que você está nos dando, nos assistindo, alcance sobre a sua vida e essa honra caia sobre você, e que você possa ser um excelente administrador das suas finanças, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Amém? Deus abençoe você. Nos vemos final de semana. Nossos cultos online estão ainda. Permanecemos com as nossas reuniões online. Sexta-feira, culto de adolescentes. Sábado, jovens. Domingo, pastor Luciano encerra a ministração dele, da série Crescendo na Palavra, Prosperando na Palavra também. E você acompanha no nosso site, Alcance Curitiba, às 10 e às 18 horas. Quero também aqui agradecer a todos aqueles que passaram aqui no sábado, receberam a sua ceia, entregaram o alimento. Esse alimento também tem abençoado muitas e muitas vidas, por sua generosidade, que Deus o abençoe. Falando em generosidade, nós vamos deixar aí, isso faz parte do nosso culto, isso faz parte da nossa vida cristã, isso faz parte dos princípios que ensinamos, dizimar, ofertar, contribuir na casa de Deus. Se você deseja fazer isso, entregar seu dízimo, a sua oferta, segue aí os dados bancários, na tela você confere aí a agência e conta, ou você coloca o seu QR Code aí também, vai direto para o nosso site, onde tem informações bancárias ali para você fazer a sua contribuição. Deus abençoe você, que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te prospere em tudo que você colocar as mãos e que nesse tempo de crise você possa sair muito mais forte em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.